Eu conversando com o moço, ele disse para mim que faz 20 anos que ele segue a Jesus, que ele serve a Jesus. E ele morrendo hoje, ele está calmo porque ele vai morar no céu com Deus. Eu disse, meu preto, toda palavra da Bíblia a gente tem de buscar no dicionário da língua portuguesa. Essa Bíblia tem um livro específico, que é o dicionário da língua portuguesa. A gente tem de estudar para saber o que é espírito. É espírito, aonde está o conteúdo de algo. Tudo que você vai buscar o conteúdo, você encontra Deus, onde está o espírito daquilo, o conteúdo, o líquido. O que é Deus que diz a literatura? A literatura diz em Apocalipse capítulo 22, do versículo 13, diz que Deus ele é o alfa e ele é o ômega. O que é alfa? Alfa vem de alfabeto. A literatura manda nós buscar o alfabeto de tudo, o alfabeto onde está o conteúdo, o princípio de algo. Ele é o alfa e ele é o ômega. O que é ômega? Ômega onde está o conteúdo, onde está o líquido de algo, o conteúdo, onde está o teor daquilo. Então Deus ele é o primeiro e o último, diz a literatura, ele está na formação de algo. Tudo que você vai buscar a certeza, você encontra Deus. O homem falou de um Deus que não viu, de um Jesus que não viu. O cara ali falou para ele que Deus está aí para cima, para o céu, está esperando ele, e ele está falando que vai morar no céu. Quando você aceita Jesus numa igreja, você aceitou o dono da igreja. Você vai comprar o carro dele, a moto dele, a casa dele, e ele vai dizer que é para Deus, ele está lhe enganando. Cada igreja tem o seu pastor e cada pastor tem a sua doutrina. Quando você aceita esse Jesus numa igreja, você aceitou, foi o dono da igreja. Nós temos de buscar para saber o que é Deus, o que é Jesus e o que é Espírito Santo. Nós vamos buscar o Deus dessa parede, nós vamos encontrar o pedreiro, ele é o Deus, nele está o poder, a glória, a sabedoria e a inteligência. Então a Bíblia manda nós buscar o conteúdo de tudo. A Bíblia diz assim: o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Lá em Coríntios, no capítulo Coríntios 1, 2,15 diz assim, que o homem espiritual ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual é aquele homem que vai buscar o teor, ele vai buscar o alfabeto de tudo, ele vai buscar o conteúdo, a fonética, a morfologia, o sintaxe, ele vai buscar o timbre, ele vai buscar a certeza daquilo onde está escrita correta, diz a literatura. Então o homem não foi buscar direitinho para saber o que é Deus. Deus ele é espírito, mas não é esse espírito que o homem anda falando. A Bíblia diz aqui em João, no capítulo 4, do versículo 24, diz assim: Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem espírito em verdade. É falando a verdade, não é contando mentira. Quando você fala de um Deus que você não viu, do Jesus que você não viu, você está contando mentira para o seu irmão. O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito, é aquele que vai buscar o conteúdo de tudo. Ele vai buscar o espírito daquilo, onde está o conteúdo, onde está o teor, onde está o líquido, onde está a certeza. Aí está o homem espiritual. O homem falou do espírito, mas ele não foi buscar para saber o que é espírito. Ele diz que Deus é espírito e ele vai morar com Deus. Não dá de morar com aquilo que a gente não viu. A Bíblia diz que é cego guiando cego, ambos cairão no buraco, o cego se encheu como pedra da areia do mar, toda a terra. O homem falou do Jesus, de um Deus, do Espírito Santo que não viu, e passou essa insensatez para o homem. Essa palavra ela veio da Igreja Católica. A Igreja Católica lançou esse Deus, esse Jesus para a terra toda. Ele fez 10 cruzes, cada cruz ele botou um Jesus diferente. Se ele soubesse quem é esse Jesus, ele tinha feito as 10 cruzes, todas com Jesus do mesmo jeito, o rosto. Ele fez assim por não saber qual é o Jesus que ele segue. E ele lançou para a terra toda. O homem ficou multimilionário falando daquilo que não viu, do Deus que não viu, do Jesus que não viu. Falou daquilo sem certeza por não ter buscado o espírito, o conteúdo. A Bíblia diz que o homem espiritual ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Julgar é fazer exame e investigação. Amigo, obrigado por essa